outro olhar. Votos renovados de Bom Dia, 2 tópicos. Dia Internacional da Tolerância Zero contra a Mutilação Genital Feminina, que hoje se assinala. Presidente da Alta Autoridade para a Imigração, Carmen Barros, fala de um projeto que é apresentado amanhã. Já lá vamos. O relatório da Comissão da Reforma da Assembleia Nacional vai ser apresentado na plenária que começa amanhã. O líder do grupo parlamentar do MPD, que preside a Comissão de Reforma, fala do trabalho da Comissão, começa por enumerar as áreas do mandato da Comissão. O Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos, o nosso regimento, a nossa orgânica, a regulamentação da Comissão de Ética e também os ajustes necessários no PCCS a fim de se poder mexer na orgânica e estar tudo em consonância. Nós começamos a trabalhar desde meados de março. Desde então já fizemos 25 reuniões, incluindo reuniões de subcomissões com diferentes, tanto setores internos da Assembleia como externos também, para o efeito de podermos fazer esta reforma para melhorar esses instrumentos que eu acabei de dizer. Os titulares de cargos políticos, pelas informações que eu tenho, não aborda a questão financeira. Nós não abordamos a questão financeira. Há o consenso que não se deve abordar esta questão agora, deve ser um instrumento à parte. Portanto, isto passa por uma discussão alargada com a sociedade civil e com a atualização. Como sabe, tudo está indexado ao salário do Presidente da República. Portanto, passará por uma atualização do salário do Presidente da República e tudo o resto será indexado a isto. Mas pensamos que o país está a sair de uma tripla crise, é preciso resolver problemas que temos todos conhecimento de outros setores, mesmo do setor informal, e só depois pegar neste assunto, que, como eu já disse e já tive a oportunidade de dizer, a minha opinião pessoal é que devemos discutir isto com a sociedade e prever a atualização dos salários dos políticos. Como todos sabem, desde, se não me engano, 93, não foi mexido nem atualizado os salários dos titulares de cargos políticos e, portanto, pensamos que é a altura de se falar deste assunto e a sua atualização pode até ser prorrogada no tempo, mas é preciso começar a discutir isto abertamente para que também a política continue a ser algo dignificante e que corresponda às expectativas e ao trabalho que os políticos fazem. Aqui é preciso reconhecer que, neste momento, o Presidente da República ganha metade do que ganha um Presidente de um Conselho de Administração de uma empresa pública e, portanto, é preciso pensar nas responsabilidades que os cargos políticos acarretam e que precisam ser atualizados. Não direi imediatamente e não direi de uma só vez, mas terá que haver uma discussão muito clara e sincera com a sociedade sobre esse aspecto. Relativamente aos titulares de cargos políticos, não sei se mexe no Estatuto dos Deputados para separar as águas, vincar as incompatibilidades. Foram já por essa via? Nós abordamos isto. A ideia dos estatutos dos titulares de cargos políticos é ter um instrumento onde estão todos os titulares políticos. Portanto, aí iremos ter a Presidência da República, os membros do Governo, os deputados e eleitos municipais, desde o Presidente da Assembleia e da Câmara, dos vereadores e dos eleitos municipais. Portanto, iremos abranger todos e em todos trabalhamos esta questão das incompatibilidades e, entre outros, né? Portanto, não só dos deputados, mas de toda a classe. Relativamente ao regimento, volta e meia, sente-se nas sessões que há determinados aspectos que os parlamentares, os sujeitos parlamentares, pedem que determinados aspectos sejam resolvidos. A Comissão conseguiu identificar todos os pontos de estrangulamentos? Esperamos que sim. Fizemos um esforço muito grande sobre isto. Envolvemos todos os deputados e mesmo os colaboradores da Assembleia
trabalham diretamente com o regimento, e esperamos que tenhamos colmatado. Na maioria tem a ver com interpretações ou interpretações diferentes, e tentamos chegar na comissão a consensos de qual a melhor redação a dar. Os artigos que tinham diferenças na interpretação. Outra coisa que fizemos e que trabalhamos foi criar, por exemplo, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e regulamentá-la. Portanto, já estava criado, mas não estava regulamentada e não fazia parte do regimento. E também alteramos algumas questões, como, por exemplo, nas declarações políticas, como tem sido passado, o governo não tem voz, e o governo, sendo um sujeito parlamentar, nós estamos a propor que também tenha voz para poder responder, porque muitas vezes as declarações políticas são feitas diretamente ao governo e às vezes até questões são feitas e depois o governo não tem o tempo para responder e passa a percepção de que o governo não quer responder. É uma opinião da Comissão que deveria ser revista e nós fizemos essa revisão. Para além disso, introduzimos a utilização de tecnologias, de plataformas e da votação eletrónica, permitindo um melhor funcionamento da nossa instituição. Pensamos que temos que modernizar. Se a Covid nos ensinou alguma coisa, é que temos formas mais eficientes e eficazes de continuar a funcionar, diminuindo os custos usando as tecnologias e permitindo que o Parlamento sempre tenha quórum e sempre tenha os deputados a participar, mesmo se estiverem em missões, em outras atividades ou em visita em círculos. Nós somos um país ilhéu e, portanto, introduzimos a utilização da tecnologia e estamos a trabalhar nesse sentido junto com os consultores para a sua melhor redação e regulamentação. Relativamente às sessões plenárias, o figurino atual mantém-se? De 2 sessões, sim, mantém-se as 2 sessões. Nós o que vamos apresentar aos colegas, claro que isto são todas propostas, né? E iremos apresentar aos colegas para discussão e aprovação, é um arranjo diferente, que seria talvez termos sessões legislativas, sessões de debates e sessões de declarações políticas e da hora do deputado em si. Um bocado ao modelo de que se faz nos parlamentos europeus. Tinha-se falado na necessidade de criar a tal reunião conjunta das comissões especializadas. Avançou-se nesse sentido? Já estava previsto no regimento que foi aprovado em finais de 2018 e início de 2019, e nós reforçamos essa ideia, estabelecendo prazos e números de reuniões anuais, né? Portanto, foi mais um reforço nesse sentido. Sobre a orgânica, nós estamos a propor uma orgânica diferente do que existe neste momento, especialmente na gestão da Assembleia. Nós estamos a propor um Conselho de Administração Profissional, em vez de como é hoje a administração da Assembleia é quase toda ela política, tendo só o secretário-geral e um colaborador representante dos funcionários no Conselho de Administração, e do resto é tudo deputados, e portanto nós pensamos que o nosso trabalho deve ser mais político e menos da gestão do dia a dia, e portanto, e como o Presidente da Assembleia já tem a superintendência de tudo isto, o que nós estamos a propor é uma comissão consultiva, onde sim os partidos políticos com assento parlamentar têm assento e podem ver os programas e os planos e os orçamentos e dar o seu parecer antes de ser levado para a sua aprovação. Bom, quem nos ouve há de perguntar, e a forma de provimento desse Conselho de Administração? Por concurso, nomeação política? A forma é mista. Nós estivemos a fazer a consulta de como é que é feito em vários outros países. Há países que continuam com o modelo nosso. Por exemplo, em Portugal, o modelo é parecido ao nosso, mas depois, quando vai-se para as ilhas, os Açores e a Madeira, o modelo já é um modelo mais profissional. Portanto, será
por nomeação, o secretário-geral atual passará a ser o presidente do Conselho de Administração, depois será contratado. Aí ainda não temos definido, porque estamos a finalizar essa parte, mas provavelmente será por nomeação dos partidos ou pelo presidente da Assembleia. Diga-me o seguinte, o facto de haver consenso na reforma do Parlamento pode ser um indicador de que há consenso, por exemplo, para a eleição dos cargos exteriores? Eu espero bem que sim. Nós temos tido boas conversações com a liderança do PICV, até já concordamos em envolver os colegas da UCID também nessas conversações para que possa ser de acordo amplo. Nós sabemos da urgência e estamos a trabalhar afincadamente para que ainda este mês possamos começar a ouvir os escolhidos para podermos preencher os órgãos externos que já estão com um prazo bastante ultrapassado, o que não beneficia nem o país, nem aos partidos políticos que nós representamos, nem a nós mesmos enquanto deputados. Isso significa que já há nomes sobre a mesa, não é? Estamos a trabalhar nisso, sim. Vamos ao segundo tópico. A Presidente da Alta Autoridade para a Imigração, Carmen Barros, fala-nos agora de um projeto que é apresentado amanhã, mas sobre a problemática da mutilação genital feminina. Dia 6 de fevereiro se assinala o Dia Internacional da Tolerância Zero contra a Mutilação Genital Feminina, uma prática reconhecidamente de violação de direitos humanos e que é praticada em algumas zonas do globo. Sendo certo que não constitui aquilo que se entende como uma prática que existente do ponto de vista da cultura cabo-verdiana, de todo modo, Cabo Verde sendo destino de fluxos migratórios provenientes de diferentes países, onde se verifica a prevalência desta prática, evidentemente que no trabalho com as comunidades estrangeiras e imigrantes, mas também em atenção àquilo que é a prevenção e o combate à violência baseada no género. Esta questão entra na agenda no sentido da sua prevenção e também, em certa medida, em havendo o seu abandono. Portanto, constitui sim um aspecto que está na agenda da alta autoridade, já vem no segundo plano de ação, quando aprovado em 2018, volta a aparecer agora também no terceiro plano de ação, mas já vem sendo também assinalado do ponto de vista dos documentos estratégicos na temática do género, da prevenção e combate à violência baseada no género. Basta ver que a revisão feita ao Código Penal em 2021 criminalizou esta prática, portanto, se reconhece e vai se reconhecendo, vão existindo esforços e algumas respostas institucionais, ainda que o fenómeno não seja completamente conhecido. Neste momento, não temos dados sobre a prevalência da mutilação genital feminina em Cabo Verde. O trabalho que é feito no sentido da sua prevenção e agora também se coloca para nós muito mais do que a prevenção. Ao longo dos anos nós temos estado muito mais na lógica de informar, de sensibilizar as comunidades estrangeiras e imigrantes sobre os malefícios da prática, as consequências que tem para a saúde psicológica, física das mulheres e das meninas, mas também porque constitui efetivamente um crime e é punido. Temos tido essa preocupação em difundir essas informações. De todo modo, há também todo um trabalho a ser feito ainda do ponto de vista da sinalização de eventuais casos de mutilação genital feminina no país. Pretende a alta autoridade desencadear estudos? Existe neste momento um projeto piloto do Centro de Investigação e Formação em Gênero e Família da Universidade de Cabo Verde. Existe um projeto piloto do qual a alta autoridade é parceira e que é financiado pelas Nações Unidas através do escritório conjunto. Portanto, neste projeto há 3 preocupações centrais. Há uma preocupação a nível do conhecimento e se prevê efetivamente a realização de um estudo e de um melhor conhecimento. Nós teremos no dia 7 de fevereiro uma atividade alusiva ao Dia de Tolerância Zero contra a MGF, a mutilação genital feminina,
no qual se apresentará efetivamente o que é que se tem feito no quadro deste projeto. Vai-se realizar um estudo sobre a mutilação genital feminina para conhecer um bocadinho mais aquilo que, no geral, nós temos aqui, o que sabem os profissionais, o que é que nós conhecemos, o que é que sabemos sobre esta prática, mas também o projeto prevê ações de informação e de sensibilização que já vêm sendo realizadas desde o ano passado com comunidades imigrantes, com mulheres, mas também prevê, e ainda isto não foi realizado, prevê algumas ações em escolas. Pretendem realizar inquéritos no seio da comunidade imigrada para ver se há casos? Esse estudo vai ser apresentado aquilo que se prevê, os objetivos, digamos assim, desse estudo, o que é que vai se abranger, como vai ser realizado. Isto vai se apresentar no dia 7 de fevereiro. Não constitui propriamente um inquérito, mas é um estudo, digamos, mais do ponto de vista diagnóstico, seja no sentido das comunidades, mas um bocado também perceber a nível institucional o que é que efetivamente se conhece. Um estudo exploratório inicial, houve também uma visita de estudo a Portugal e à Guiné-Bissau, onde foi possível conhecer o trabalho que se tem feito aí, Portugal enquanto destino de fluxos migratórios e a Guiné-Bissau também enquanto origem desses fluxos. E aí também nós fomos percebendo alguma metodologia e aquilo que tem sido feito para o conhecimento e para a sinalização dos casos. Então há esse trabalho ainda aqui que nós temos para fazer. De um lado, de nos organizarmos, de estruturar algo mais concreto, mas de todo modo fica sempre pelo menos esse trabalho contínuo a nível da informação, a nível da sensibilização, que esta prática, ela constitui uma violação dos direitos humanos, enquanto tal constitui crime e é penalizado com pena de prisão aqui em Cabo Verde. Mas, para além disso, vale assinalar que é algo que tem malefícios enormes, e isto são testemunhos de sobreviventes da prática da mutilação genital feminina, que contam. Há um conjunto de consequências claramente muito negativas para a saúde da mulher. Não é à toa que o lema deste ano vai um bocadinho nesse sentido. O lema diz sua voz, seu futuro, que é efetivamente investir nos movimentos liderados por sobreviventes para pôr fim à mutilação genital feminina. Então há um conjunto de consequências que devem ser apontados. Há um aspecto que é importante e que toca Cabo Verde enquanto país de destino e de acolhimento, que é a forma como nós lidamos com esta prática, no sentido, de nós não criarmos mais estereótipos à volta das comunidades estrangeiras e imigrantes, porque efetivamente é uma prática que constitui uma violação dos direitos humanos, mas isto também não quer dizer efetivamente no sentido de criarmos todo um folclorismo à volta das comunidades, como trazendo somente coisas negativas